Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ao nosso 14º dia. A leitura de hoje é referente ao 14º dia de 142, Levítico 14 ao 22. Amém? Então vamos para mais uma caminhada. Eu quero convidar você a estarmos orando neste momento para que Deus venha falar conosco mais e mais e a gente possa aprender mais, com cada leitura, cada dia. Amém? Pai, nós te louvamos, agradecemos, bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Colocamos, Senhor, diante de Ti nossa leitura hoje, pedindo que o Senhor venha estar conosco, derramando as Tuas bênçãos, que possamos aprender mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, e suplicamos pelas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Fale conosco, nos abra a visão, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, Levítico 14 ao 22. Então o Senhor falou a Moisés e disse: esta é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e de outras doenças contagiosas da pele. No dia de sua purificação, a pessoa será conduzida ao sacerdote, e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se constatar que a pessoa foi curada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de escarlate e um galho de isopo, e ordenarás em seguida que se molhe uma ave e um vaso de argila sobre a água corrente. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate e o isopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada, sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre a pessoa a ser declarada purificada da lepra, e assim que a proclamar pura, deixará que voe para o campo a ave viva. Em seguida, aquele que se purificar dela, deverá lavar as roupas que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho. Então estará puro. Depois retornará ao acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia, rapará todos os pelos novamente, cabelo, barba, sobrancelhas, deverá rapar todos os pelos do corpo. Depois de ter lavado suas vestes e ter se banhado com água, ficará completamente puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira igualmente sem defeito, 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com óleo. O sacerdote que ministra a purificação colocará o homem ou a mulher a serem purificados juntamente com suas oferendas, à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Em seguida, tomará um dos cordeiros e oferecerá em sacrifício destinado a tirar as culpas juntamente com a caneca de azeite. Fará com eles o gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as ofertas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Essa oferta de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é oferta santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o porá sobre o lóbulo da orelha daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida a caneca de azeite e derramará um pouco desse óleo na palma de sua mão. Molhará o dedo da mão direita no azeite que está sobre a palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Em seguida, colocará um pouco de bálsamo que lhe resta na palma da mão, um pouco sobre o lóbulo da orelha direita daquele que está passando pelo ritual de purificação, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. A parte restante do azeite que tem na palma da mão, ele a porá sobre a cabeça daquele que se purifica. Assim terá feito sobre o rito de propiciação na presença do Senhor.
O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica o ritual da expiação de sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a oferta de oblação, a oferta de cereal. Havendo o sacerdote procedido sobre esse ofertante ao rito da propiciação, poderá declará-lo puro. Se for pobre e desprovido de recursos suficientes, tomará um cordeiro, o sacrifício de retirar as culpas, e oferecerá conforme o gesto da apresentação, a fim de realizar pelo ofertante o rito da expiação, tomando apenas 1/10 de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereal, e o equivalente a uma caneca de azeite. 2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com as suas possibilidades, dos quais um será destinado ao sacrifício pelo pecado e o outro ao holocausto. No 8º dia, para a purificação, ele trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, à presença do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação dos pecados e uma caneca de óleo, e ele os oferecerá como gesto de apresentação diante do Senhor. Mais tarde, tendo imolado o cordeiro do sacrifício para retirar as culpas, pegará do seu sangue e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito. Derramará óleo na palma da sua mão esquerda, e com esse azeite que está na palma da mão esquerda fará com o seu dedo 7 aspersões diante do Senhor. O sacerdote o porá sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar de sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, no lugar onde foi colocado o sangue do cordeiro de reparação. O restante do azeite ele derramará sobre a cabeça do que está sendo purificado, e desse modo, na presença do Senhor, o ofertante receberá o perdão dos seus pecados. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas. Versículo 30. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra a oferta a ser completamente queimada com o holocausto. Assim, na presença do Eterno, o Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Essa é a lei para a purificação das pessoas que sararam de lepra ou de qualquer outra doença contagiosa da pele. Todavia, não possuem recursos para comprar todos os elementos exigidos pela lei. Então, o Senhor orientou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos concedo por possessão, e eu ferir de lepra uma casa da terra que possuídes, seu proprietário avisará o sacerdote e explicará: Parece-me que há algo como lepra na casa. O sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes de vir examinar a enfermidade. Assim ninguém terá de ser declarado impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso, o sacerdote virá observar a casa, e se logo após o exame constatar nas paredes da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas encravadas, nestas sairá o sacerdote da casa e a porta a declarará lacrada por 7 dias. Voltará ao 7º dia, e se em nova análise verificar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retirem as pedras atacadas pelo mofo e que sejam atiradas fora da cidade, em um lugar considerado impuro. Depois fará raspar as paredes internas da casa e se jogará o pó raspado em lugar impuro, fora da cidade.
tornar-se-ão outras pedras para substituir as primeiras e outra argamassa para rebocar a casa. Se depois de realizar todo esse trabalho surgir mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará, e se as manchas tiverem se espalhado pelas paredes, é lepra contagiosa e a casa está impura. Sendo assim, a casa deverá ser demolida, as pedras, a madeira e o reboco serão transportados para um lugar impuro da cidade, fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada se tornará igualmente impuro até o pôr do sol. Todo aquele que durante esse período precisar pernoitar ou fazer alguma refeição dentro dessa casa deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a casa, depois de rebocá-la, não encontrar sinal de mofo nas paredes, ele declarará que ela está pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, lã escarlate e isopo. Matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água limpa, tirada da fonte. Em seguida tomará a madeira de cedro, o isopo, a lã escarlate e outra ave que ainda vive, e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa. Dessa maneira, ele purificará a casa com o sangue da ave sacrificada, a ave fresca, a ave viva, o pecado da madeira de cedro, o isopo e a lã tingida de vermelho escarlate. Em seguida, levará a ave viva para fora da cidade e a libertará no campo. Assim, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a casa se tornará novamente pura. Essa é a lei referente a todo tipo de lepra de sarna, do mofo nas roupas de uma pessoa ou nas dependências de uma casa, e quando os inchaços, erupções cutâneas ou manchas brilhantes. E quanto aos inchaços, erupções cutâneas ou manchas brilhantes, a fim de se determinar quando um ser vivo ou objeto pode ser considerado puro ou impuro. Essa é a regulamentação acerca de qualquer espécie de doença contagiosa, de lepra e de mofo. Glória a Deus. Até aqui então, capítulo 14. Vamos continuar. Aqui, capítulo 15 agora. Glória a Deus. Capítulo 15. Vamos continuando aqui. Glória a Jesus. O Senhor falou a Moisés e Arão e ordenou-lhes: falai aos filhos de Israel para orientá-los quando um homem observar qualquer espécie de corrimento no membro, ele se tornará impuro. Enquanto tiver esse fluxo, sua impureza consistirá no seguinte: quer sua carne deixe sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Todo o leito em que tal homem se deitar ficará também impuro, e todo móvel onde se assentar ficará impuro. Todo leito em que tal homem, é o versículo 4, né? Todo leito em que tal homem se deitar ficará também impuro, e todo móvel onde se deitar ficará impuro. Versículo 5. Aquele que tocar seu leito deverá lavar as próprias vestes, banhar-se em água, e ficará igualmente impuro até o pôr do sol. Aquele que se assentar em um móvel onde tal homem se assentou deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. E quem tocar o corpo desse homem deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água fresca e limpa, e ficará também impuro até o final da tarde. E esse
homem, e se esse homem cuspir sobre uma pessoa pura, esta deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impura até o pôr do sol. Toda sela sobre o qual viajar este homem ficará impura, e todos aqueles que tocarem qualquer objeto sobre o qual este homem tenha se assentado deverão ser declarados igualmente impuros até a tarde. Aquele que transportar tal objeto, seja qual for, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até o pôr do sol. Todos aqueles que forem tocados por este homem, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar suas vestes, banhar-se em água, ficarão impuros até a tarde. O vaso de argila tocado por este homem será quebrado, e todo utensílio de madeira deverá ser lavado. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para a sua purificação. Deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água corrente, e então voltará a ser considerado puro. No 8º dia tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e se chegará à presença de Yahvé, o Senhor, na entrada da tenda do encontro. E entregará as aves aos cuidados do sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados e outra como oferta que será completamente queimada em holocaustos a Deus. Assim, diante do Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e o homem ficará puro. Quando um homem apresentar perda de esperma, deverá banhar em água fresca e limpa todo o corpo, e será considerado impuro até o início da noite. Toda veste ou objeto de couro atingidos por essa emissão seminal deverá ser lavado em água fresca e ficará impuro até a tarde. Sempre que um homem e uma mulher tiverem relações sexuais, ambos deverão lavar-se com água fresca e limpa, e serão considerados impuros até o final da tarde. Quando uma mulher tiver menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. Todo aquele que tocar o leito dessa mulher deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um móvel, qualquer que seja, onde ela estiver se assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel na qual ela está assentada, aquele que o tocar também se tornará impuro até a tarde. Também o homem que tiver relações sexuais com uma mulher durante esse período de menstruação ficará impuro 7 dias, e qualquer cama em que ele se deitar igualmente se tornará impura. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura, como durante o tempo da menstruação. Assim será para todo leito sobre o qual ela se deitar, durante todo o tempo do seu fluxo, como normalmente ocorre com sua cama durante seu período menstrual. Todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem a tocar ficará igualmente impuro, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias, e então será purificada. Então será considerada pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Assim, na presença de Yahvé, o Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Advertireis os filhos de Israel a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando minha habitação que se encontra no meio deles. Essa é a lei a respeito do homem ficar impuro por causa do corrimento no membro ou da perda de esperma. Da mulher, quando de suas regras menstruais, a respeito do homem ou da mulher que tem algum fluxo, e quanto ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher menstruada. Capítulo 16. Seguimos aí nas regras
questão de purificação, nas impurezas. E aí a gente vê como que Deus tinha cuidado do povo estar sempre se mantendo limpo, se lavando e se purificando. No contexto espiritual, isso que a gente trazendo o contexto espiritual, que a gente precisa estar sempre se purificando das nossas impurezas. Amém? Vamos seguindo então. Glória a Jesus. 16. O grande dia do perdão. Depois que os filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam diante de Yahvé, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Ele disse: Fala a Arão teu irmão que não é qualquer momento que ele poderá entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Versículo 3. Arão deverá entrar no lugar santo. Deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto, e na cabeça ele colocará o turbante também feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício por seu próprio pecado e de ser realizado o ritual da expiação por si mesmo e por sua causa, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sorte mediante 2 pedras, e uma com o nome de Yahvé e outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer com ele o rito da expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício do seu próprio pecado e em seguida realizará o ritual da expiação por si mesmo e por sua casa, e imolará o novilho. Encherá então o incensório com brasas ardentes tiradas do altar de diante de Yahvé, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que tampa as 2 tábuas da aliança, a fim de que ele não morra. Depois tomará um pouco do sangue do novilho e com o próprio dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Em seguida, também com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa do propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará seu sangue também para trás da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório diante deste. Cumprirá assim o rito da expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, por suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro, que permanece com eles no meio de suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar para fazer expiação no santuário até quando sair. Depois que tiver feito expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a comunidade de Israel, sairá e irá ao altar que está diante do Senhor e celebrará no altar o ritual da expiação. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e porá em todas as pontas em forma de chifre moldados no altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Concluída a expiação do lugar santíssimo, da entrada do lugar santíssimo da tenda do encontro e do altar, fará aproximar-se o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas.
todos os pecados os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode, glória a Deus. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Deu uma pausa aqui, dizer que eu estou gravando aqui no cantinho aqui que eu tenho como escritório. Ele é na varanda, e aí fica do lado para a rua, aqui é a janela. Aí toda hora passa ônibus aqui na avenida, na rua principal, então dá um barulho. Normalmente eu gravo ou de manhã cedo ou à noite, mas hoje eu estou gravando no horário à tarde, então por isso que eu estou dando umas pausas aqui. A horário está passando ali algum ônibus ou caminhão, alguma coisa. Mas vamos voltando aqui então. Vou voltar aqui no 22. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar o lugar, o santo dos santos, e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então cairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar suas vestes e banhar o corpo em água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito da expiação, serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo sua pele, sua carne e os excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as vestes, banhar seu corpo com água, e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo: no 17º dia do 7º mês humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós o Shabat, um momento sabático de descanso total, para constrangimento de vossas almas e para o jejum. É, pois, uma lei perpétua. O sacerdote deve ter recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai realizará o ritual da expiação. Colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas. Fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Isso será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito da expiação por todos os pecados israelitas. E fez-se tudo conforme Yahvé o Eterno havia ordenado expressamente a Moisés. Glória a Deus. Vamos seguindo. Capítulo 17. Capítulo 17. Deixa aqui um pouquinho. Ver se eu consigo acertar a iluminação aqui. Vamos lá? Glória a Deus. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Tu lhe dirás: isto é o que ordena Yahvé. Todo homem da casa de Israel que no acampamento ou fora dele
sacrificar um boi ou um cordeiro, um boi, um cordeiro ou um cabrito, sem o trazer à entrada da tenda do encontro para fazer dele uma oferenda ao Senhor diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado e será eliminado do meio do povo. Desse modo, os sacrifícios que os filhos de Israel agora fazem em campo aberto passarão a realizar ao Senhor, entregando-os ao sacerdote, a fim de oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os apresentarão como sacrifícios de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura com um aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Isso é uma lei perpétua para eles e para todos os seus descendentes. Dirás ainda a eles: todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente no meio de vós, que oferecer um holocausto ou um sacrifício, sem o trazer à entrada da tenda do encontro, para oferecer a Yahvé, esse homem será exterminado do seu povo. Todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, eu me voltarei contra esse que comeu sangue, e o exterminarei do meio do seu povo. Versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, e esse sangue eu o tenho dado a vós, para cumprirdes o ritual da expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Essa é a razão pela qual eu ordeno aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro, residente entre vós, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar seu sangue e recobri-lo com terra, pois a vida de toda a carne é o sangue. Por isso eu ordenei aos filhos de Israel: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes e banhar-se com água. Ficará impuro até a tarde, e depois ficará puro. Mas se ele não as lavar e não banhar seu corpo, carregará o peso da sua culpa. Capítulo 18. O Senhor Deus mandou Moisés comunicar aos filhos de Israel o seguinte: eu sou Yahvé, o vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde vivestes. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã, para onde eu vos conduzo. Não seguireis suas práticas, mas andareis segundo minhas normas e guardareis meus estatutos, e por eles vos conduzireis. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis meus estatutos e minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles vida, a vida. Eu sou Yahvé. Nenhum de vós se envolverá sexualmente com uma parenta próxima, ou eu sou o Senhor. Então não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. É a tua mãe, e não descobrirás tua nudez. Não terás relações sexuais com qualquer outra mulher que pertença a teu pai, porquanto isso desonraria teu próprio pai. Não descobrirás a nudez da tua irmã, quer seja filha de teu pai ou filha da tua mãe, quer seja ela nascida em casa ou fora dela. Não te envolverás sexualmente com ela. Não descobrirás a nudez da filha de teu filho, nem a nudez da filha da tua filha, pois a desonra delas será tua própria desonra. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada por teu pai, porquanto é tua irmã por aliança, e não deves desonrá-la. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, pois que também é carne de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois é a própria carne de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai. Não te aproximarás, pois, de sua esposa, visto que é a mulher de teu tio. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher
de teu filho, e não descobrirás a nudez dela. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e da sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhes descobrir a nudez. Elas são tua própria carne, são parentes próximos, e isso será um incesto. Não tomarás para o teu harém uma esposa, e ao mesmo tempo a irmã dela, descobrindo a nudez desta, estando tua esposa ainda viva. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir sua nudez durante o período impuro de menstruação. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para que não te tornes impuro com ela. Não entregarás teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Isso será profanado o santo nome do Senhor Deus. Eu sou Yahvé. Não te deitarás com um homem como se deita com mulher. Isso é abominável. Isso é abominável. Nós vemos aí que estão querendo tornar isso normal, mas isso é abominável. Deus abomina. Não te deitarás com animal algum. Tu te tornarás impuro. A mulher não se entregará a uma mulher para se juntar a ele. Isso é igualmente uma impureza. Não vos tornareis impuros. Nenhuma dessas práticas. Foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso de diante de vós. Até a própria terra tornou-se toda impura, e eu castiguei sua iniquidade, e ela vomitou seus habitantes. Vós, porém, guardareis meus estatutos e minhas orientações, e não cometereis nenhuma dessas abominações, nem o israelita natural da terra, nem o estrangeiro que habita entre vós. Porque todos esses atos execráveis foram cometidos pelos seres humanos que habitaram esta terra antes de vós, e a terra tornou-se impura. Contudo, se vós o tornais impura, ela não vos vomitará como vomitou a nação que vos precedeu, porquanto todo aquele que cometer uma dessas abominações, qualquer que seja, sim, todo aquele que as cometer, eles serão extirpados do seu povo. Obedecei, pois, os meus preceitos, e não imiteis os costumes repugnantes praticados antes de vós, nem vos contamineis com a impureza deles. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. A gente vê uma preocupação aqui, uma orientação de Deus para que eles não seguissem os costumes que eles tinham aprendido no Egito, nem os costumes de Canaã e nem os costumes que foi praticado antes deles pelo próprio povo, né, pelos seus antepassados. Deus estava dando tudo novo, leis novas, instruções novas, para que eles obedecessem, e ali eles encontrariam vida, o versículo 5, né? Guardareis meus estatutos e minhas normas. Quem os encontrará neles vida. Ele diz também: guardarei meus estatutos e eles vos conduzirei, por eles vos conduzirei. Então, nós devemos seguir aqui, eles são orientados a seguir essas normas e leis que Deus estava instituindo. Vamos continuando, capítulo 19. Vamos até o 22. Então Deus falou a Moisés e ordenou-lhe: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Tu lhes dirás: sede santos, porque eu, Yahvé, sou Deus. Eu, Yahvé, vosso Deus, o Senhor, sou santo. Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai. Guardai os meus sábados, e eu sou o eterno vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos, e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Quando ofereceis um sacrifício de comunhão a Yahvé, oferecei-o de tal modo que sejais aceitos. Dele se comerá no dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que restar no terceiro dia será queimado ao fogo. Se alguma parte dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará sua iniquidade, porquanto profanou o elemento santo do Senhor. Por esse motivo será eliminado do meio do povo de Israel. Quando fizerdes a colheita do trigo de vossa terra, não cegareis até o limite extremo do campo. Não voltareis para apanhar as espigas que tenham caído durante a colheita. Também não havereis de passar 2 vezes pela vinha, nem recolhereis os frutos caídos sobre a terra do seu pomar.
Tu o deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Ninguém dentre vós cometerá furto nem roubo, tampouco usará de falsidade ou de mentira para com o seu próximo. Não jurareis falsamente pelo nome, pois profanareis o nome de Deus. Eu sou Yahvé. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário diário do trabalhador não ficará contigo até a manhã seguinte. Não amaldiçoarás um mudo e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou Yahvé. Não cometerás injustiça no julgamento. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar por preferência pelo que tem poder. Segundo a justiça julgará o teu próximo. Não será um divulgador de maledicências a respeito dos teus e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou Yahvé. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Guardareis os meus estatutos. Não colocareis dois animais de espécie diferentes para cruzarem entre si. Também não semearás no teu campo duas espécies diferentes de sementes, e não usarás vestes de duas espécies de tecido. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher que já foi prometida para a concubina de um outro homem, contudo ainda não foi comprada nem posta em liberdade, tanto esse homem quanto a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não havia sido declarada livre. Nesse caso, para tirar sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus, o Senhor, um carneiro, que ele levará até a entrada da tenda do encontro. Será um carneiro de reparação. Com esse carneiro de reparação, o sacerdote fará sobre o homem o rito da expiação diante de Yahvé pelo pecado cometido, e o pecado que cometeu lhe será anulado. Quando estiverdes entrado na terra e tiverdes plantado alguma árvore frutífera, considerareis seus frutos como se fossem incircuncisos, impuros. Durante 3 anos serão para vós como algo proibido, e portanto não se comerá deles. No 4º ano, todos os frutos serão sagrados em uma festa de louvor a Yahvé. No 5º ano, podereis comer de todos os seus frutos e recolher para vós mesmos seu produto. Assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Eterno, o vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue. Não praticareis adivinhações nem feitiçarias. Não cortareis o vosso cabelo dos lados da cabeça, nem aparareis as pontas da barba. Não fareis cortes no corpo, como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahvé. Não profanes sua própria filha, entregando-a para servir de prostituta nos tempos pagãos, para que toda a terra não se prostitua e não se torne incestuosa. Guardareis os meus sábados, reverenciarei meu santuário. Eu sou Yahvé. Não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem para os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos, honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor teu Deus. Eu sou Yahvé. Se um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não o molestareis. O forasteiro que mora convosco será para vós como um compatriota.
e vós o amareis como a vós mesmos, pois fostes igualmente estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o eterno Yahvé, vosso Deus. Não cometereis injustiça no julgamento, quer se trate de medidas de comprimento, quer de peso ou de capacidade. Usareis balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou Yahvé, o eterno e vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito. Guardarei, pois, todos os meus mandamentos e as minhas leis, e praticai-os. Guardai, pois, todos os meus mandamentos e as minhas leis, e praticai-os. Eu sou Yahvé. Capítulo 20. Capítulo 20. Disse o Senhor a Moisés: Dirás aos filhos de Israel: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, terá de ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse ser humano e o exterminarei do meio do seu povo, pois, havendo entregue um de seus filhos a Moloque, contaminou meu santuário e profanou meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem seu exemplo e adotarem o deus Moloque. Aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo. Vós, no entanto, vos santificareis, sereis santos, pois eu sou Yahvé, Senhor vosso Deus. Obedecereis meus decretos e os praticareis, pois eu sou o eterno vosso santificador. Portanto, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe deverá morrer. Visto que amaldiçoou seu pai ou sua mãe, seu sangue cairá sobre ele mesmo. O homem que cometer adultério com a mulher de seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. O homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos deverão morrer. Seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deitar com sua nora será morto juntamente com ela, e estão contaminados, e seu sangue cairá sobre eles. O homem que Versículo 13. O homem que se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometerão uma abominação, deverão morrer, e seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela por esposas, comete perversidade. Tanto ele quanto ela serão queimados vivos, a fim de que não se perpetue o incesto no meio de vós. O homem que se deitar com um animal deverá morrer, e matareis também o animal. A mulher que se aproximar de um animal qualquer para se unir sexualmente a ele será também morta, assim como o animal. Deverão morrer, e seu sangue cairá sobre eles. O homem que tomar por esposa sua irmã, a filha de seu pai ou a filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, comete ignomínia. Serão exterminados à vista de todo o povo. Este homem desonrou sua irmã e sofrerá consequências de sua iniquidade. O homem que se deitar com uma mulher durante as regras e descobrir sua nudez, põe a descoberto a fonte do seu sangue, e ela mesma descobriu a fonte do seu sangue. Serão ambos exterminados no meio do povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, nem a nudez da irmã de teu pai. Assim terão posto o descoberto sua própria carne,
e levarão o peso por sua falta. O homem que se deitar com a mulher de seu tio paterno descobriu a nudez deste. Levarão ambos o peso de sua falta e morrerão sem filhos. O homem que toma por esposa a mulher de seu irmão comete uma torpeza, pois descobriu a nudez de seu irmão. Morrerão sem filhos. Guardareis todos os meus estatutos, todas as minhas leis e os colocareis em prática. Assim não vos vomitará a terra a qual vos conduzo para nela habitardes. Não seguireis os estatutos das nações que eu expulso de diante de vós, pois elas se acostumaram a fazer tudo o que é contra a minha vontade, e por isso me aborreci totalmente delas. Da mesma forma, vos tenho dito: tomareis posse de toda a terra que pertenceu a eles um dia, mas que eu mesmo de agora em diante vos dou por possessão, uma terra que mana leite e mel. Eu, Yahvé, o Eterno vosso Deus, vos separei desses povos maus. Deus fazendo essa separação, né? De novo alertando para que não seguissem os estatutos dessas nações aí que ele havia entregado para o povo tomar posse. Fareis distinção entre o animal puro e o impuro, entre a ave pura e a impura. Não vos tornarei vós mesmos imundos por meio de animais, aves ou qualquer criatura que se move rastejando sobre a terra, as quais separei de vós por serem eles impuros. Serão consagrados a mim, pois eu, Yahvé, o Senhor, sou santo e vos separei de todos os povos para seres exclusivamente meus. O homem e a mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, forem médiuns, adivinhos ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e seu sangue cairá sobre eles. Capítulo 21. Seguimos. Disse ainda o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, tu lhes dirás: um sacerdote não poderá profanar por causa de alguém do seu povo que venha morrer, a não ser por um parente muito chegado, como mãe, pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele por ainda não ter marido. Por causa dela poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes ou como líder no meio do seu povo. Não farão tonsura na cabeça. Não repararão a extremidade da barba, nem farão cortes no corpo em sinal de luto. Serão consagrados a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam as oferendas queimadas diante de Yahvé, o pão do seu Deus, e deverão ser fiéis e viver em santidade. Não tomarão posse da esposa, não tomarão por esposa uma mulher prostituta e desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a seu Deus. Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo. Eu, Yahvé, vos santifico. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana de igual forma seu pai, e deve ser queimada viva diante de todos. O sumo sacerdote que tem a preeminência entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que recebeu a investidura ao se revestir das vestimentas sagradas, não deverá deixar de cuidar e pentear os cabelos, nem rasgar as roupas em sinal de luto, conforme a tradição entre o povo. Ele não poderá tocar em uma pessoa morta, mesmo que seja seu próprio pai ou sua mãe. Isso o tornaria impuro. Não sairá do santuário, a fim de não profanar o santuário de Deus, de seu Deus, pois leva sobre si mesmo a consagração do óleo da unção de seu Deus. Eu sou Yahvé. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem, a viúva
a mulher repudiada ou a desonrada por atos de prostituição não a tomará por esposa, somente uma virgem dentre seu povo tomará por esposa, pois assim não profanará sua descendência. Eu sou Yahvé, que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Falarão e ordena-lhe: nenhum dos seus descendentes em qualquer geração se aproximará para apresentar ofertas de pão ao seu Deus, se tiver alguma mácula, pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face ou de corpo deformado. Ninguém com uma perna ou braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou qualquer outra doença de pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá apresentar oferendas queimadas a Yahvé. Se nele houver alguma mácula, tem defeito, por isso não poderá aproximar-se para oferecer o pão de seu Deus. Esse homem poderá alimentar-se dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são santíssimas. Entretanto, não poderá chegar próximo da cortina, o véu do lugar santíssimo, tampouco chegar perto do altar, pois tem um defeito, e por isso tornaria impuros todos os objetos sagrados. Eu sou Yahvé, o Senhor, e eu os dediquei a mim. E Moisés disse isso tudo a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Continuando então agora o capítulo 22. Então disse Deus a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que se consagrem pelas santas oferendas dos filhos de Israel, para que não profanem meu santo nome, que deve ser santificado por minha causa. Eu sou Yahvé. Diz-lhe ainda: todo homem de vossa descendência em que qualquer geração que se aproximar em estado de impureza das santas oferendas consagradas ao Senhor pelos israelitas, tal homem será exterminado da minha presença. Eu sou Yahvé. Todo homem da descendência de Arão que for atacado de qualquer espécie de doença contagiosa de pele ou corrimento genital ficará proibido de comer das ofertas santas até que fique são e puro outra vez. Um sacerdote se tornará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou profana e por ter tocado em um cadáver, da mesma forma ficará impuro se tiver emissão de líquido seminal, como também aquele que tocar qualquer tipo de réptil e assim se tornar impuro, ou ainda a um homem que contamine com a sua própria impureza de qualquer espécie. Enfim, quem quer que tenha tido tais contatos ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de banhar seu corpo com água limpa e fresca. Ao final da tarde ficará puro e poderá comer das ofertas santas, porque são o seu alimento. Não comerá animal morto ou dilacerado, pois se contaminaria com ele. Eu sou Yahvé. Guardarão as minhas prescrições para não incorrerem em pecado. Morreriam se as profanassem, pois fui eu, Yahvé, que os tornei santos para mim. Somente o sacerdote e as pessoas de sua família poderão comer ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Contudo, os servos e os escravos do sacerdote também, os servos e os escravos do sacerdote, tanto os que comprou como os que nasceram em sua casa, poderão também comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Todavia, se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos e voltar a viver na casa de seu pai, como no templo de sua juventude, comerá então do mesmo alimento de seu pai. Nenhum estranho à família do sacerdote poderá comer das ofertas santas.
A pessoa que não tiver esse direito, mas por descuido ou inadvertência comer algum alimento santo, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta consumida, acrescido de 1/5. Não profanarão as santas oferendas destinadas pelos filhos de Israel a Yahvé. Se a comessem, trariam sobre todos os israelitas uma falta que exigiria reparação por meio de castigo, pois eu sou Yahvé, que faço que as ofertas se tornem sagradas. Então o Senhor Deus mandou que Moisés transmitisse a Arão e aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis: qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro residente em Israel que trouxer sua oferenda a título de voto ou de dom voluntário e fizer um holocausto a Yahvé para ser aceito, deverá oferecer um macho sem defeito, novilho, carneiro ou cabrito. Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceita em vosso benefício. Se alguém oferecer a Yahvé um sacrifício de comunhão para cumprir um voto, ou com um dom voluntário de gado graúdo ou miúdo, para ser aceito, o animal não deverá ter defeito, não deverá haver nele mácula alguma. Não oferecereis a Yahvé animal cego, estropiado, mutilado, ulceroso, com sarna e outras doenças de pele. Nenhuma parte de tais animais será colocada sobre o altar como oferenda queimada a Yahvé. Poderá oferecer como oferta voluntária um boi, ou um carneiro, ou um cabrito. Poderás oferecer como oferta voluntária um boi ou um carneiro ou um cabrito deformados ou atrofiados, mas não no caso de cumprimento de voto, não serão aceitos. Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha testículos feridos, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isso na vossa terra. E coisa alguma semelhante a essas aceitarei da mão do estrangeiro para oferecer como alimento a vosso Deus. A deformidade deles é, na verdade, uma mácula, um defeito, e suas vítimas não seriam aceitas em vosso favor. E disse mais o Senhor a Moisés: após o nascimento, o bezerro, o cordeiro ou o cabrito deverá ficar 7 dias junto de sua mãe. Do 8º dia em diante poderá ser apresentado como oferta queimada ao Senhor. Quer seja bezerro ou cordeiro, não imolareis no mesmo dia o animal e sua cria. Se oferecerdes a Yahvé um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceitos. Será comido do mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou Yahvé, o Senhor. Obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou Yahvé. Não profanareis o meu santo nome, para que seja santificado no meio de todos os israelitas. Eu, Yahvé, que vos santifico. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de ser vosso Deus. Eu sou Yahvé, o Senhor. Glória a Deus. Então, Deus já vai deixando bem claro para eles aqui, né? Eu os fiz sair da terra do Egito, eu sou o Senhor. A gente vê muito ele falando: eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Sede santos, porque Yahvé, o vosso Deus, é santo. Ele vai trabalhando isso da nossa unidade com Deus, né? Podemos dizer assim, da nossa essência divina que há em nós. Nós temos que ser como Deus, como Ele é santo, como Ele é puro. Então Deus, Ele quer trazer isso para nós também, essa pureza, essa santidade, essa separação. E aí a gente vê bem claro aqui quando começa a ver esses rituais, essas ofertas, esses mandamentos aqui que Deus vai colocando, essas instruções, essas leis. A gente vê o cuidado de Deus e a preocupação de que o povo seguisse ali o seu caráter, a sua índole, né? Então fica pra gente aqui essa meditação de hoje, e a gente volta amanhã na leitura finalizando em Levítico e entrando em Números já. Amém? Então é isso, gente. Que Deus abençoe e até a próxima leitura. Fique com Jesus.